Bem-vindos ao canal Promessas para o Nosso Tempo. Você já se perguntou por que eventos mundiais parecem estar se acelerando? Enquanto apreciamos as paisagens deslumbrantes de Cormet de Roseland, na França. Neste vídeo, revelaremos os sinais ocultos que apontam para o retorno iminente de Cristo. Não se esqueça de deixar seu pedido de oração nos comentários, inscrever-se e ativar o sininho para mais revelações proféticas. Pegue a palavra de Deus agora. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o versículo 26. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Chega perto da pessoa, mesmo não a conhecendo, e mostre aonde nós vamos ler. Já acharam? Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Eu vou ler de novo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Que pão e que cálice? Ao que o apóstolo Paulo se refere aqui? Ele está falando do pão da Santa Ceia e do cálice da Santa Ceia. E a igreja cristã primitiva, todo o primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana era o dia seguinte ao sábado, que naquela época não se chamava domingo ainda, o nome domingo surgiu depois, mas todo o primeiro dia da semana, a igreja cristã primitiva se reunia para uma festa de primícias. E eles ali, naquela celebração do primogênito de Deus, naquela celebração do primogênito dos mortos, naquela celebração do primogênito dos ressurretos, a igreja se reunia para compartilhar do corpo e do sangue de Cristo, o pão e o cálice. E nessa ocasião, a igreja trazia à memória a morte de Jesus. Porém, um fato muito maior suplantava a tristeza da morte do Filho de Deus, que era a sua ressurreição, a subida aos céus testemunhadas por mais de 500 pessoas, a sua subida ao céu testemunhada por mais de 500 pessoas, e a volta prometida. A igreja cristã primitiva vivia a expectativa iminente da volta do Senhor Jesus, por isso que todo o primeiro dia da semana a igreja se reunia para participar do corpo e do sangue de Cristo, relembrar a sua morte que nos traz a salvação e principalmente aguardar a sua volta. Então, o apóstolo Paulo incentivava essa expectativa. Veja, o apóstolo Paulo, ele vivia essa expectativa e passava para a igreja. Então eu vou ler mais uma vez o versículo 26 e você repete em seguida. Vamos lá. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, vamos fazer isso até que ele volte, até que ele retorne. E a igreja cristã primitiva tinha isso como fé e como esperança, porque a fé é a prova das coisas que se esperam. Então a igreja cristã primitiva tinha essa fé, esperar a volta de Jesus Cristo. Esse texto que eu estou lendo para você é um dos mais antigos do Novo Testamento. Segundo teólogos, é anterior inclusive ao Evangelho de Marcos,
o primeiro evangelho a ser escrito. Essa carta de Paulo circulava, copiada à mão entre as igrejas daquela época. Portanto, havia uma ansiedade. Vamos esperar a volta de Jesus Cristo. Quando a gente olha para trás e vê que quase 20 séculos se passaram, a gente começa a ficar em duas situações. Primeiro, será que Jesus vai voltar mesmo? Porque aquele povo naquela época já esperava a sua volta e até o momento não. Aquele povo morreu na esperança de que ele voltasse e ele não voltou. Essa é a primeira coisa. Será? Será verdade? E a outra expectativa é daqueles que acreditam que hoje a volta de Jesus está mais perto do que 2000 anos atrás. Não é? Que hoje ele está mais à porta do que estava naquela época. E eu faço parte desse povo que acredita que hoje Jesus Cristo está bem pertinho da sua volta. Eu acredito até que ele já está passando o pé pela porta assim, ó. Eu acredito que ele já está chegando. Eu acredito nisso. Ah, esse homem é um bobo, é um iludido, que nem aqueles lá que viveram no passado e não viram Jesus voltar. Não, eu não sou um bobo, não sou iludido. Essa é a minha fé. Eu espero ele voltar. Eu tenho certeza que ele vai voltar. E eu vou ficar esperando. Eu tenho certeza que ele vai voltar aqui no meu tempo. Que os meus olhos vão ver o céu se abrir e que eu vou encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Eu acredito nisso. Mas se ele resolver, por misericórdia dos ímpios, retardar a sua vinda para que mais pessoas se salvem, eu também não vou ficar chateado. Porque eu morrendo, eu estou nos braços do Senhor, não é? Então essa é a minha expectativa. Mas por vários fatores que eu vou te mostrar na palavra agora, eu não tenho dúvida nenhuma que o rei está voltando. Você crê nisso também? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, diga glória, glória, glória a Deus. Continue aplaudindo e glorificando. Isso, dá alaridos, diga glória, glória, glória. Isso, glorifica. Pai querido, olha que coisa linda, o teu povo te exaltando e te glorificando. Ah, Senhor, nós temos essa expectativa da tua volta. Queremos um dia te aplaudir pessoalmente diante da tua face. Queremos te glorificar naquele dia. Enquanto isso, Senhor, recebe o nosso louvor e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. Ninguém veio aqui para escutar homem algum falar. Todos querem ouvir a tua voz. Então tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Pode se assentar, por favor. Quando Jesus estava aqui na terra, olhando nós para Ele, não víamos a sua verdadeira pessoa. Olhando para Ele, víamos apenas mais um homem, mais um ser humano. Porém, os sinais que Ele realizou, os prodígios, as maravilhas, os milagres, as coisas extraordinárias, tudo isso somado às palavras mais belas que vidas humanos já ouviram, tudo isso somado ao que ele fez em apenas 3 anos e meio de pregação, não nos deixa dúvida nenhuma de que aquele homem não era um homem comum. A sua morte, a maneira brutal como ele foi assassinado, a capacidade de manter a serenidade mesmo num momento de extrema tortura, não permitir que a raiva, a ira ou
o desejo de vingança aflorasse, mas ter capacidade ainda de reunir as poucas forças que lhe restavam para perdoar os algozes. A maneira como ele morreu, os fatos que aconteceram no seu suspiro final, o terremoto, enfim, tudo mostrava a escuridão do céu do meio-dia às 3 da tarde, trevas que se podiam apalpar. Tudo mostrava que aquela não tinha sido a vida e a morte de um simples homem. Algo tinha acontecido naquele momento. O que realmente deu respaldo a toda a pregação de Jesus Cristo e a tudo que ele prometeu foi a sua ressurreição extraordinária no domingo pela manhã e a maneira como ele foi convencendo as pessoas de que ele não era um espírito nem um fantasma, e sim ele mesmo ressuscitado em carne e ossos. E ficou caminhando com as pessoas ali 40 dias após a sua ressurreição e subiu aos céus, onde mais de 500 pessoas contemplaram a sua ascensão gloriosa. A vida de Jesus Cristo, portanto, é única, não tem nada parecido, nem como pessoa humana, nem como fatos realizados, nem como mensagem, nem como morte única, nem como ressurreição única também. Tudo que diz respeito a Jesus Cristo é extraordinário, é único, é original, não tem paralelo. E Jesus Cristo, quando ainda caminhava entre nós como se fosse um simples ser humano, ele antecipou fatos que iriam ocorrer no futuro e que revelariam o momento da sua volta a este mundo. E Jesus Cristo falou aquelas coisas naquela época, mostrando para os discípulos que do dia e hora ninguém sabia, mas que fatos que estariam ocorrendo no nosso planeta revelariam que aquela hora estava chegando. Eu sei que você conhece a palavra de Deus, mas eu quero que você leia comigo as palavras que Mateus conseguiu registrar, que estão lá no capítulo 24, a partir do versículo 4. Mateus ouviu esse discurso. Mateus era um dos discípulos de Jesus e ele registrou estas palavras, as profecias de Jesus a respeito dos últimos dias. Então está assim, Mateus 24, versículo 4, Jesus fala: acautelai-vos que ninguém vos engane. É aquilo que eu estava insistindo com você. A pessoa que não tem conhecimento é enganada. A pessoa tem que estudar a palavra para não ser enganada. E Jesus, ele começa a profetizar sobre um assunto onde muitos enganos ocorrerão no futuro. Então ele já começa avisando, fazendo uma advertência: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sem comentários, né? Tá cheio de maluco hoje, dizendo que é a reencarnação de Jesus. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Um mundo que seria o tempo todo ameaçado por rumores de guerras e por guerras verdadeiras. Muitas guerras estão em andamento hoje no mundo, na África, no Oriente Médio, guerra inclusive tecnológica, guerra biológica, terrorismo. Fatos estão acontecendo que nos assustam, mas Jesus disse, não vos assusteis, calma aí, tudo isso é necessário. Eu vi o jornal dessa semana, e não só o jornal mostrou, mas a televisão também, todos mostraram que o Irã, que é a antiga Pérsia da Bíblia, o Irã, que é um país muçulmano, o Irã está desenvolvendo armas eficazes para aniquilar Israel. E o presidente de Israel e o Ayatollah lá principal já disse, queremos varrer Israel do mapa. E fizeram vários testes com armas poderosas que podem alcançar Israel. Nenhum país árabe ou do Oriente Médio até hoje tinha essa condição tecnológica. E agora,
podem conseguir isso, provaram que podem. 40% do petróleo do mundo sai daquela região. É só começar essa guerra contra o Irã, que vai haver uma inflação muito alta no mundo, com encarecimento de comida e de produtos, desemprego, crise mundial, enfim, coisas que irão acontecer, somando-se à guerra do Iraque, do Afeganistão e outros conflitos lá com Israel que estão ocorrendo naquela parte do mundo. Mas mesmo o Irã não tendo toda a força que diz ter, já pode produzir danos consideráveis. E os Estados Unidos disse: olha, qualquer ataque a Israel ou aos nossos aliados, nós responderemos da mesma maneira. O mundo já está em mais um rumor de guerra, uma guerra contra o Irã agora. E o Irã não é o Iraque. O Irã é muito mais poderoso. E o Irã está construindo usinas nucleares, já tem tecnologia para fabricar a bomba atômica e não vai descansar enquanto não cumprir a promessa, varrer Israel do mapa. Você vê, países que estão tão longe da gente conseguem criar problemas para o mundo inteiro. Os Estados Unidos promete defender Israel, as notícias afirmam isso. A Europa promete também entrar na guerra. O Brasil vai ter que tomar partido, o Brasil está querendo um assento na ONU. Jesus Cristo então disse: guerras e rumores de guerras. É necessário que isto tudo aconteça, é necessário. Essas guerras, amados, são necessárias. É mister que isso tudo aconteça, isto é necessário que isso tudo aconteça. O mundo cada vez vai viver mais guerras e é necessário que isso tudo aconteça. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes. Agora tem a notícia aqui, a reunião de cúpula dos países mais ricos do mundo fez um levantamento com a ONU presente e se chegou à conclusão que essa crise que o mundo está vivendo hoje, além de todos os famintos que já estão no mundo, agora mais 100 milhões de pessoas serão jogadas na miséria. Fome. E quando há fome, há doenças. E quando há doenças, há pestes. E Jesus profetizou isso. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Basta ligar a TV, o rádio ou passar numa banca de jornal para sempre ver aí terremotos e terremotos acontecendo. Pestes e doenças surgindo. Quem diria, não é? Que no verão agora, o último verão, tanta gente fosse morrer de dengue no Rio de Janeiro e no Brasil por causa de um mosquitinho, por causa de um pernilongo. Pestes que estão surgindo. E que voltarão mais agressivas ainda, cada vez mais agressivas. O ser humano está mexendo muito no meio ambiente e essas coisas estão aparecendo. Jesus disse: todas essas coisas são o princípio das dores. E ele profetiza sobre a perseguição, sobre os escândalos, sobre a traição. Ele profetiza sobre o aborrecimento, a intolerância humana. Ele vai profetizando sobre tudo isso, fazendo um retrato antecipado de um tempo que é o nosso tempo. Ele volta a falar dos falsos profetas que enganarão a muitos. Muitos falsos profetas estão aí se multiplicando. Não vale nem a pena comentar. Teríamos que ficar falando o dia inteiro sobre os falsos profetas e o que eles estão fazendo nas igrejas hoje em dia e enganando tanta gente. Tudo isso é necessário acontecer, amados. A gente fica revoltado de ver que o evangelho está sendo falsificado, que a salvação não é mais pregada, que só se fala de prosperidade nas igrejas, não se menciona mais a volta de Jesus Cristo. É triste ver que os pregadores estão se assemelhando aos piores que já existiram no passado e que levaram o mundo ao obscurantismo. É triste ver tudo isso acontecendo, mas são coisas necessárias. A gente tem que olhar para o nosso tempo e, ao invés de se assustar e lamentar,
compreender que essas coisas precisam acontecer. No versículo 12, Jesus fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A gente vê tantas coisas ruins acontecendo, tanta iniquidade, que até pessoas que deveriam pregar o amor começam a exigir prisão perpétua, pena de morte, cadeira elétrica, porque o amor vai esfriando. Olha, para acabar com isso, só a pena de morte. Para acabar com essa violência, para acabar com essa impunidade, só uma cadeira elétrica. O amor está esfriando. As pessoas começam a concordar. Tem que se fazer alguma coisa grave, forte, para conter a violência, conter a iniquidade. E o amor vai se esfriando. As pessoas estão cada vez mais egoístas. As pessoas estão vivendo cada vez mais para os seus próprios problemas. E o amor está esfriando. Um esfriamento do amor. Repare, um esfriamento do amor. As pessoas estão esfriando na fé. A pessoa às vezes não tem vontade de ir para a igreja. Não tem vontade de ler a palavra de Deus. Não tem vontade de orar. Não tem vontade de evangelizar. Não tem vontade de fazer mais nada. A pessoa vai esfriando. De primeiro estava sempre no evangelismo. Agora mal aparece. De primeiro estava sempre na igreja. Agora vem de vez em quando. O amor vai esfriando, vai esfriando. As pessoas estão esfriando. É sinal. Isso tem que acontecer. Jesus profetizou sobre isso. As notícias vão incentivando o desamor. Uma pesquisa recente agora diz: mais crimes e menos internações de jovens. Quer dizer, os menores de idade estão praticando mais crimes e estão sendo soltos, ou não estão sendo mais repreendidos, porque é a consequência de se multiplicar a iniquidade. Haja cadeia para tanta gente. Haja instituto de bem-estar do menor para tanto menor delinquente, para tanto menor viciado. A gente vê isso à luz do dia, ou às 11 horas da noite. Tanto faz. O dia inteiro, crianças cheirando cola, fumando crack. E aí a polícia não prende mais, não leva mais, a prefeitura não faz mais nada, o governo não faz mais nada. Os crimes cometidos por adolescentes aumentam e eles não são internados, não tem mais internação, deixa solto. Mesmo porque se interna tem que soltar logo depois, ou a criança foge da FEBEM, ou foge lá do Instituto do Bem-Estar do Menor. Então deixa solto, para que ficar prendendo? Deixa solto. A iniquidade se multiplicando. Agora, tem um sinal aqui, amados, que nós encontramos e está ligado a essa multiplicação da iniquidade. Tem um sinal que está se multiplicando, que também está contribuindo para o esfriamento do amor. Quero que você vá comigo no livro do profeta Daniel. Nós vamos ler aqui no capítulo 12. Profeta Daniel, capítulo 12. Eu vou ler apenas o versículo 4. Daniel estava recebendo revelações a respeito do tempo do fim. E quem me revelava todas as coisas disse: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel é o mais apocalíptico de todos os profetas do Antigo Testamento. Apesar do seu livro ser pequenininho, ele fala muito a respeito do tempo do fim. E este sinal da multiplicação da ciência, ele ocorreu e está ocorrendo nesse momento. No século XX, surgiram as grandes invenções e as grandes conquistas da humanidade, não é? Rádio, televisão, telégrafo, fax, internet, celular, satélite, homem na lua, no espaço, os grandes avanços, não apenas nessa área, mas também na medicina. Eu lembro
que as pessoas antigamente morriam de coração, hoje se troca tranquilamente um coração de uma pessoa, o coração bombeando ainda é colocado ali, órgãos são transportados, a ciência progrediu demais. A ciência progrediu muito no século XX, mas nós estamos no século XXI. E agora no século XXI a ciência vai se multiplicar mais ainda. Eu também tenho uma matéria que eu não vou ler para você agora. Eu vou ler só o último parágrafo. O último parágrafo resume assim: o avanço tecnológico no século XXI não será apenas 100 anos. Porque todo mundo sabe que um século tem 100 anos, não é? Então a matéria termina assim: o avanço tecnológico no século XXI não será de apenas 100 anos, mas algo equivalente a 20 mil anos. Ou seja, neste século que nós estamos vivendo, a ciência não vai avançar apenas 100 anos. A ciência vai avançar o equivalente a 20 mil anos. Uma multiplicação acelerada, em alta velocidade, sobre a ciência. Coisas extraordinárias que o ser humano está conseguindo realizar e que vão tirando o foco de Deus. Tanto é verdade que o título dessa matéria que eu mencionei para você é Máquinas Superinteligentes e Homens Imortais. O homem está caminhando para se tornar imortal. O homem não quer ser eterno, porque a eternidade implica numa vinculação com Deus. O homem não quer vinculação com Deus. O homem ele não quer a eternidade. O ser humano ele quer a imortalidade. Avanços científicos que não permitam mais o teu corpo envelhecer ou morrer por qualquer tipo de doença. O ser humano ele quer se tornar imortal com a ciência. Esses sinais estão ocorrendo em alta velocidade. Agora eu quero retornar com você lá em Mateus, no capítulo 24 ainda. E eu quero ler o versículo 33. Jesus, naquela ocasião, disse o seguinte: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Jesus está profetizando a respeito da sua volta e fala na terceira pessoa, se referindo a ele mesmo como uma pessoa futura que estaria retornando. E ele diz: estas coisas, quando vocês virem acontecendo, sabei que ele mesmo, ele está próximo às portas. Porém, esse tempo que nós estamos vivendo, amados, é um tempo de dormência espiritual. É profético que as pessoas não se deem conta do que está para acontecer. Ou, se dando conta, que não façam absolutamente nada. Porque há uma letargia, uma dormência, uma sonolência. As pessoas percebem que algo está para acontecer, mas não fazem absolutamente nada. Todo mundo está sentindo. Algo está para acontecer brevemente, mas ninguém consegue fazer nada. Porque a vida, esse tempo maluco que nós estamos vivendo, absorveu as pessoas. Hoje você está ouvindo essa mensagem, mas amanhã você retorna para o teu trabalho e a tua vida é uma correria, uma loucura, conforme profetizou Daniel. Correrão de uma para outra parte e a ciência se multiplicará. Você vive numa correria tão grande que no meio dessa correria você não tem tempo para meditar, para observar os sinais que estão acontecendo. Porque você precisa correr para pagar tuas contas, pagar teu aluguel, ir para o banco, cuidar dos teus negócios, ir para a escola, cuidar da tua carreira, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar de você mesmo. Você vive uma correria maluca o tempo todo. Nem o aposentado hoje tem mais sossego. Nem o aposentado hoje pode dizer: eu estou tranquilo. O aposentado está numa correria também, porque ele fala: preciso arrumar alguma coisa para fazer. A minha aposentadoria não é suficiente para pagar tanto remédio. Aí ele vai vender alguma coisa, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, uma correria só. Então as pessoas não estão se dando conta
do que está para acontecer. A igreja hoje vive justamente o inverso do que a primeira igreja vivia. Vê se você entende o paradoxo, a contradição. Olha só. A igreja cristã primitiva, todo domingo celebrava uma santa ceia, no primeiro dia da semana, para esperar a volta de Jesus. E eles viviam essa expectativa. Será que é esta semana que ele vem? Não passava uma só semana sem que os cristãos daquela época estivessem numa euforia sobre a volta de Jesus. E eles foram passando com esse sentimento. Eles viveram com esse sentimento. Era uma euforia só. Jesus está voltando, Jesus está voltando. As pessoas vendiam casas, vendiam terrenos, vendiam campos, vendiam propriedades, davam todo o dinheiro na igreja. O evangelho era pregado para anunciar: Jesus está voltando. As pessoas abriam mão das coisas que possuíam, porque tinham a certeza absoluta, há 2000 anos atrás, que a volta de Jesus era uma certeza iminente. A igreja cristã primitiva vivia essa euforia. Tanto que a maior parte dos escritos do Novo Testamento estão sempre anunciando a volta de Jesus. Há vários trechos, vários. Um dos que eu mais gosto está lá na primeira carta aos Tessalonicenses. Eu gostaria que você fosse comigo, por favor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo, ele de novo escreve assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando o apóstolo Paulo consola a igreja, dizendo que Jesus está voltando, você vê que ele mesmo, no escrito, na frase que ele redigiu aí, e é claro que é uma frase inspirada, você percebe que ele mesmo queria estar vivo quando Jesus voltasse. E nós, o que ficarmos vivos, ele achava que estaria vivo quando Jesus voltasse. Não passava pela cabeça do apóstolo Paulo que ele seria decapitado, que ele iria morrer numa prisão e que ele não iria ver com os próprios olhos ali naquele tempo a volta de Jesus. A fé que ele tinha era esta: olha, os que morreram, viu, os que foram jogados para os leões, os que pereceram ao fio da espada, os que foram apedrejados e perseguidos por causa da fé, esses que morreram, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Você vê? Nós, os que ficarmos vivos. Nós estamos falando de um texto escrito por uma pessoa que está morta há quase 20 séculos. Mas enquanto ele estava vivo, ele tinha uma fé viva de que Jesus iria voltar naquele tempo. Essa era a expectativa. Quando o apóstolo João recebeu as revelações e escreveu Apocalipse, que quer dizer revelação, o penúltimo versículo, João já velho, com mais de 90 anos, no penúltimo versículo do livro de Apocalipse, João encerra dizendo assim: ora vem, Senhor Jesus. Ele queria que, apesar de velho, com mais de 90 anos, ele acreditava que veria o Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus. Não posso dizer para você que João morreu, porque ninguém achou o cadáver dele até hoje. Mas ele viveu aquele tempo e escreveu que ele esperava a volta de Jesus. Olha só, a expectativa da igreja cristã primitiva. Todos esperavam a volta de Jesus. Todos viviam em função da volta de Jesus, que não ocorreu naquela geração. Porque não era aquele tempo. Não era.
O tempo, Jesus já tinha relatado direitinho qual era o tempo. A gente leu aqui rapidamente, resumidamente. A gente viu qual é o tempo. E justamente agora, quando chega o tempo, o que está acontecendo com a igreja atual? Exatamente no tempo mais importante, o que está acontecendo com a igreja atual? Ninguém mais está esperando a volta de Jesus. Você não vê pregadores anunciando a volta de Jesus. As igrejas pregam o oposto de tudo que Jesus ensinou. Jesus dizia assim: não andeis inquietos por coisa alguma, por aquilo que haveis de comer ou por aquilo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e mais do que a vestimenta? Não é? E o que as igrejas hoje estão ensinando? Justamente o contrário. Não, você vai ficar rico, você vai ter uma cobertura, você vai ter uma empresa, você vai ter muitos empregados, você vai ficar milionário. O que as igrejas hoje estão ensinando? Justamente a ansiedade. Criando nas pessoas uma ansiedade, onde o bem-estar vem só desse tempo, um bem-estar material. Estamos vivendo o oposto, amados. Estamos vivendo o tempo mais perigoso que a humanidade poderia viver, ou diria, melhor ainda, o tempo mais perigoso que a igreja poderia viver. Esse é o tempo que antecede a volta de Jesus. E a igreja está sonolenta, a igreja está cochilando, e é necessário que a igreja cochile. Na parábola das 10 virgens, e 10 é o número da totalidade, 5 virgens eram loucas e 5 eram prudentes. E elas estavam esperando o noivo para as núpcias. E Jesus conta na parábola que, tardando o noivo, tosquenejaram todas, isto é, todas cochilaram. As prudentes e as loucas. Todas. Tanto as prudentes como as loucas. Não foram só as loucas que cochilaram, as prudentes também cochilaram. Todas as virgens dormiram. E de repente se ouviu um clamor, uma trombeta tocando. E após a trombeta alguém anunciando: o noivo está chegando. Aí foi aquela correria de última hora. 5 virgens tinham azeite e as lâmpadas estavam acesas. 5 virgens não tinham mais azeite e as lâmpadas estavam apagadas. Elas tentaram se preparar de última hora, indo comprar azeite para ver se acendia de novo a lâmpada. Mas naquele intervalo, naquele ínterim, o noivo voltou, a porta se abriu. As que tinham lâmpada com azeite e as lâmpadas acesas entraram. E as que não tinham ficaram do lado de fora na escuridão. Ou seja, o cochilo é geral. Nós vamos dormir, amados. Eu estou falando aqui com pessoas e eu vejo você de pijama, sabia disso? Estou te vendo de pijama. Mas pelo menos tire esse pijama de listras e coloca um pijama branco, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Que nós vamos dormir, mas isso não vai impedir a gente ser arrebatado para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Vamos tirar o pijama de listra e vamos colocar um pijama branco. Já que nós vamos dormir na presença de Deus. Jesus Cristo está voltando. Toda vez que a gente se coloca diante dessa mesa aqui, ó, essa mesa é uma pregação, conforme escreveu o apóstolo Paulo. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Olhar para esta mesa é lembrar da morte de Jesus, mas pensar principalmente que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Participar da Santa Ceia é se manter acordado, ainda que sonolento, mas acordado. Jesus Cristo quer que você, nesse momento, aguarde Ele, preparado, preparada. As virgens que não tinham azeite e cujas lâmpadas se apagaram, tentaram se preparar de última hora, mas aí já tinha tocado a trombeta. Depois que a trombeta tocar, depois que for feito o anúncio que o noivo chegou, não dá mais para se preparar. E o arrebatamento vai ser numa fração de segundo.
num abrir e piscar de olhos. Tão rápido, tão rápido. Como é que alguém vai se preparar tão rapidamente? Não tem condição de se preparar. Quando começar o arrebatamento, não dá mais para alguém se preparar. Esse é o momento da preparação. O céu é um lugar que Jesus está preparando e que será usufruído por pessoas preparadas. Só quem estiver preparado. Vamos ficar todos de pé agora, amados. A nossa vida agitada, a correria do dia a dia, as preocupações com este mundo, tudo isso estão deixando as pessoas zonzas. As pessoas correm tanto de um lado para o outro que estão perdendo a noção do que realmente é importante. Estão perdendo o foco do que está para acontecer. As igrejas estão abandonando a mensagem de salvação e trocando por uma mensagem só de fartura econômica e prosperidade. Só se prega isso. A maior parte das igrejas só prega isso. As igrejas estão colaborando para criar ansiedade nas pessoas. Que você tem que ficar rico, você tem que ficar rico, você tem que ficar rico. As igrejas não pregam mais o evangelho da salvação. Jesus nem aparece mais. Nem aparece mais. É necessário que tudo isso aconteça. Esse é o tempo, amados. Estamos vivendo um tempo difícil. Mas vamos ter que encarar essa dura realidade. Vamos ter que manter a nossa lâmpada acesa, pelo menos. Vamos ter que manter a nossa botija cheia de azeite. O azeite é o Espírito Santo de Deus. O fogo é Jesus Cristo quem dá. É Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Você só precisa vir com a tua lâmpada. Senhor, me acende. Eu trouxe o azeite aqui, Senhor. Eu quero azeite, eu quero mais azeite. Me acende, Senhor. Não me deixa na escuridão, não. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu olhava para o céu e ficava apavorado, porque eu estava desviado, fui criado no Evangelho. E aos 20 anos de idade, um pensamento me atormentava. E se Jesus voltar agora? E eu fazendo as coisas erradas que eu estou fazendo? Eu não vou subir. E eu não quero ficar aqui se Jesus voltar. O tempo todo eu olhava para o céu e ficava apavorado. Suplicava em pensamento, não volte agora não, Senhor. Eu queria que Ele retardasse para que eu continuasse no mundo aproveitando a vida. Eu creio que Jesus tem retardado a sua vinda. Ele está retendo a sua vinda para ver se mais pessoas se salvam e chegam ao conhecimento da verdade. Quem é salvo e está na igreja tem que trabalhar, não pode ficar no marasmo, não. Não pode ficar de braços cruzados, tem que arregaçar as mangas e trabalhar. E quem ainda não entregou a vida para Jesus, precisa entregar e começar a trabalhar para Jesus também. A igreja hoje vive o oposto do que a igreja de 2000 anos atrás vivia. Enquanto para eles todo dia era a volta de Jesus, será hoje, hoje a igreja nem pensa mais nisso. Temos que mudar esse quadro. Os ímpios serão surpreendidos, mas não você. Você está aqui hoje por causa disso. E o Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele não quer que você se perca, Ele quer que você se salve. Mas você não pode continuar vivendo como você está vivendo. Você sabe que Jesus está voltando. Não falei nenhuma novidade para você. Todos os sinais confirmam isso. Você precisa tomar a decisão de entregar sua vida para Jesus agora. E você que está fraco na fé, que está com azeite no fim, você precisa buscar mais azeite, encher aí a tua vasilha de azeite, se encher do Espírito Santo de Deus, ter uma vida espiritual transbordante, ficar alerta, vigiar o tempo todo. Nós poderemos até cochilar, mas não seremos surpreendidos, porque nós vamos esperar Jesus com um pijama branquinho, lavado pelo sangue do Cordeiro. Vamos pegar no sono? É bem provável, mas vamos dormir na santidade. Vamos dormir na presença do nosso Salvador. Então o que precisa ser feito agora, igreja?
Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Precisa ser feito agora, antes que seja tarde. Primeiro, quem precisa, entrega a vida para Jesus. Quem precisa, faça isso agora. Quem está desviado ou desviada, afastado, afastada, volta para Jesus. E quem está com pouco azeite, ou o azeite acabou, o amor esfriou, ou a chama está se apagando, a pessoa sente. A pessoa sabe, poxa, a minha fé está se apagando, está se extinguindo. Eu não tenho mais aquela alegria da salvação que eu tinha antigamente. Eu estou esfriando na fé. Então é a pessoa que tem que falar, eu quero mudar essa situação. Então, primeira coisa, quem hoje aqui, ouvindo a palavra, sabendo que isso não é fábula nem lenda, mas a tua fé diz que Jesus está voltando, você sabe que Ele está voltando, quem aqui quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita assim, quem quer entregar a vida para Jesus agora. Ergue a mão direita bem alta. Então vem aqui para frente em nome de Jesus, todos que ergueram as mãos, vem para cá. Nós vamos orar. Eu vou te esperar aqui de joelhos. Amém? Vem para frente. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Isso, vem para cá. Você que está afastado, afastada, não pode continuar nessa situação. E você que está com pouco azeite, olha, tua lâmpada está quase apagando, teu amor está esfriando demais. Você sente isso? Vem aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Vamos buscar azeite. Vamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Isso, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Hoje, também aqui nós vamos ter a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma pregação, vamos dizer assim, é uma celebração sobre a morte de Jesus e sobre a sua volta. Sempre que você olhar esta mesa, você tem que pensar na morte de Jesus, porque ali está o pão que representa o seu corpo, o sangue que representa, o vinho que representa o seu sangue, e você tem a lembrança do que a palavra diz, de que Ele vai voltar. Então você que está hoje aqui, pensando o seguinte, eu já sou batizado nas águas, mas eu nem ia tomar Santa Ceia hoje, porque eu estou em pecado. Eu me sinto acusado, acusada. Pense comigo. Se você hoje aqui, já sendo batizado, batizada, não pode tomar a Santa Ceia porque se julga em pecado, como é que você pode imaginar que você vai tomar a Santa Ceia lá na glória? Se esta Santa Ceia terrena você não pode tomar porque está em pecado, o que te faz supor que você vai poder tomar a Santa Ceia celestial? Porque lá não entra pecado. O que você vai fazer? Vai deixar a tua vida assim como está? Ou vai vir aqui para frente, pedir perdão e consertar a tua vida e tomar a Santa Ceia, hein? O Espírito Santo de Deus está falando com você. Se você está sentindo essa cobrança, vem aqui para frente. Vem pedir perdão, vem reconciliar-se com Deus. Não queremos saber qual é o teu pecado, não queremos que você nos conte nada. Mas vem aqui para frente, pede perdão a Deus e depois você vai participar da Santa Ceia do Senhor. Enquanto você cria coragem e vem, quero falar com você que está ouvindo pela rádio, que está ouvindo no trânsito. Entrega a vida para Jesus. Volta para Jesus agora. O Rei está às portas. Todas as coisas estão acontecendo, Ele está aí pertinho. Vem, volta para Jesus, você que está ouvindo pela rádio. Coloca a tua vida no altar do Senhor. Você que está ouvindo à distância, pelo rádio, pela internet, e se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador, que nós vamos orar. Você que está dirigindo, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, não precisa parar o veículo não, coloque a mão direita sobre o teu coração, que nós vamos orar. O trabalho do pastor é cuidar do rebanho que Jesus comprou com seu próprio sangue.
O pastor não é o dono do rebanho. Há um só pastor. Nós somos empregados desse pastor. Nós trabalhamos para ele. A nossa obrigação é cuidar do rebanho do Senhor, é cuidar de você. E você também cuida da gente. Quando você perceber que a gente está fraco, que a gente está aí também cochilando muito, dá um cutucão, tá? Acorda a gente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, ore com fé. Meu Deus e meu Pai, que tempo é esse? Que tempo trabalhoso, que tempo difícil. E é nesse tempo que o Senhor vai voltar. E é necessário que este mundo se torne cada vez mais complicado e mais tenebroso. Meu Deus da glória, me guarda no meio dessa geração. Não permita, Senhor, que eu seja condenado ou contado com os ímpios. Não permita que eu perca a minha salvação. Não permita, Senhor, que eu fique do lado de fora, mas eu quero estar presente na Tua presença, na Tua mesa. Eu quero estar nas nuvens dos céus, no encontro com o Senhor. Me ajude, Senhor. Perdoe os meus pecados, perdoe as minhas iniquidades, restaura a minha vida, retira de mim tudo que não te agrada. Me afasta, Senhor, dos laços, das armadilhas. Me afasta, Senhor, dos tropeços. Não me deixe no chão. Me levante com a Tua mão. Me abençoe, Senhor. Me livra de todo mal. Eu quero estar firme na Tua presença, porque eu não tenho outro caminho. Eu não conheço outra verdade. E eu não vejo outra vida fora do Senhor. Meu Pai querido, meu Deus da glória, me dá agora a alegria da minha salvação, porque eu não tenho outro Salvador, eu não tenho outro Redentor além de Ti. Meu Deus querido, meu Pai amado, vem agora com Teu Santo Espírito, me enche do Teu azeite, me faz transbordar da Tua presença, acende em mim a Tua chama, acende em mim o fogo do Teu Espírito, não me deixe esfriar, nem ficar para trás. Me ajude, Senhor, e me use também neste tempo para trazer mais pessoas à Tua presença. Me use, Senhor, como instrumento na minha família, na minha parentela, entre os meus amigos e no meu trabalho. Me use, Senhor, como uma luz que resplandece. Eu quero, Senhor, contagiar a todos com a minha fé. Me use nas Tuas mãos, me dá a Tua unção e me abençoe, me sustenta poderosamente, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Os sinais estão claros, o tempo é curto. Compartilhe este vídeo agora para que outros possam se preparar para o retorno de Jesus. Cada compartilhamento pode salvar uma vida eterna. Deixe seu like para ampliar o alcance desta mensagem crucial. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para estar sempre atualizado sobre as profecias se cumprindo. Efésios 5,16 diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Lembre-se sempre, o amanhã pode ser tarde demais,